5 criaturas desconhecidas do folclore brasileiro. Capelobo. A lenda do Capelobo possui muitas semelhanças com a do lobisomem. Por isso, alguns folcloristas dizem que ele é uma espécie de lobisomem da região norte do Brasil. Em algumas tribos indígenas que habitam a região do rio Xingu, acredita-se que alguns índios possuem a capacidade de se transformarem em capelobo. Encourado. O encourado é uma espécie de vampiro presente no folclore brasileiro. Essa lenda é muito conhecida no nordeste do Brasil. Conta que ao pressentir a presença do encourado, os moradores costumam sacrificar algum animal, pois acreditam que feito isso, ele irá embora. Conta-se que no passado havia sacrifício de pessoas indesejáveis, como criminosos e até mesmo de crianças. Mapinguari. Ele habita a floresta amazônica e possui as seguintes características físicas: estatura alta, corpo coberto de pelos, apenas um olho grande no centro da cabeça. Na área da barriga possui uma boca grande e dentes afiados, braços longos e garras grandes nas mãos. Criaturas assustadoras do folclore brasileiro. Besta fera. Ele tem o corpo de cavalo e torso humano. Corre pelos vilarejos até encontrar um cemitério e aí desaparece. O som de seus cascos é o suficiente para aterrorizar os homens. Quando ele encontra um animal, a besta fera chicoteia cruelmente. Segundo o mito, quando alguém vê a sua face, enlouquece por alguns dias, mas depois volta ao normal. Chupa-cabra. Uma das suas características são olhos grandes e vermelhos, espinhos nas costas e uma sede por sangue. Esse monstro não é apenas uma lenda, a sua história é real. No período de 1990 e 1995, vários animais e cabras foram encontrados mortos com apenas 3 perfurações no tórax e os corpos totalmente sem sangue. Cabra cabriola. A cabra cabriola no Piauí e Pernambuco no século 19 e 20, os pais contavam a lenda da cabra cabriola, afirmando que ela comia crianças que desobedeciam aos mais velhos. Diziam que ainda esse animal monstruoso invadia as casas à noite, em busca de crianças travessas. Corpo seco. Esse é um dos monstros mais assustadores do folclore. Sua lenda conta que o corpo seco foi um homem que cometeu muitos pecados, e quando morreu não foi aceito no céu nem no inferno, e até mesmo a terra rejeitou o seu corpo, e desde então esse monstro segue vagando na terra. Crispin era um jovem garoto que morava nas margens do rio Parnaíba e de família muito pobre. Você já ouviu falar na lenda do cabeça de cuia? Conta a lenda que certo dia, chegando para o almoço, sua mãe lhe serviu, como de costume, uma sopa rala com ossos, já que faltava carne na sua casa frequentemente. Nesse dia ele se revoltou. No meio da discussão com sua mãe, atirou o osso contra ela, atingindo-a na cabeça e a matando. Antes de morrer, sua mãe a amaldiçoou a ficar vagando no rio e com a cabeça enorme no formato de cuia. Ele vagaria dia e noite, e só se libertaria da maldição após devorar 7 virgens de nome Maria. 5 criaturas desconhecidas do folclore brasileiro. Primeiro, Capelobo. É um monstro que habita as matas do norte do Brasil. Seu corpo é a mistura de ser humano e animais. Segundo, Papa-Figo. Um velho deformado, corcunda e barbudo, que vaga pelas ruas durante o dia, à caça de crianças mal educadas. Quando encontra um garoto desobediente, o coloca dentro de um saco, e mais tarde em uma encruzilhada ele come seu fígado. Terceiro, Pé de Garrafa. Trata-se de um homem selvagem, cabeludo, que possui chifres e um olho na testa, garras e um pé em formato de garrafa. Quarto, Pisadeira. É uma mulher muito magra e horrenda, uma velha bruxa de unhas compridas, que percorre os telhados, entra pela janela e atormenta as pessoas durante o repouso noturno. Quinto, Bradador. Um espírito sem forma definida, que em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina, invade os quintais das casas e emite gritos selvagens e uivos, deixando seus moradores de cabelo em pé. O Kibungo é uma espécie de bicho-papão que gosta de devorar crianças arteiras e desobedientes. Sua lenda é similar à de outros bichos-papões, como o velho do saco, porém o diferencial está em sua aparência medonha. Ele é descrito como uma criatura metade homem, metade animal, possuindo uma cabeça enorme e um buraco ou boca no meio das costas. Esse buraco ou boca se abre quando ele abaixa a cabeça, e ele é utilizado para devorar crianças desobedientes. Essa lenda é uma das mais assustadoras do folclore brasileiro. Na verdade, é de origem africana. Apesar da sua temível aparência, o Kibungo pode ser morto como se fosse um ser humano comum. A Cuca é representada por uma velha bruxa, corcunda com garras e com cabeça de jacaré. Diz a lenda que a Cuca rouba as crianças que desobedecem a seus pais. Você sabia que a Cuca dorme uma noite a cada 7 anos e quando fica brava dá um grito que pode ser ouvido a muitos metros? Pelo fato da Cuca praticamente não dormir, alguns adultos tentam colocar medo às crianças que insistem em não dormir, dizendo que se elas não dormirem, a Cuca vem pegá-las. Em todos os casos, a Cuca era um ser horrendo, assustador e que fazia ações maléficas. Esse ser monstruoso ficava à espreita das crianças nos telhados das casas, aguardando uma oportunidade para capturá-las, levá-las e matá-las.
Você conhece a lenda do lobisomem? O lobisomem é uma lenda conhecida em todo o mundo e está presente também no folclore brasileiro. De acordo com a lenda que teve origem na Grécia, o lobisomem é metade homem, metade lobo. Ele se transforma nas noites de lua cheia e parte à procura de vítimas para matar. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e possui diferentes versões de acordo com cada região do país. Segundo lendas mais modernas, para matar um lobisomem é preciso acertá-lo com artefatos feitos de prata, como uma bala de prata. Você conhece a verdadeira história do Curupira? A história do Curupira diz que ele era um ser místico guardião da floresta. A lenda fala que o Curupira adorava receber fumo e cachaça como presentes. A presença do Curupira podia ser notada por meio de um assovio constante e contínuo, que atormentava aqueles que entravam na floresta. Uma característica e talvez o ponto fraco do Curupira é a curiosidade. Para escapar de suas armadilhas, a pessoa deve fazer um novelo com cipó e esconder bem as pontas. Isso deixa o Curupira tão curioso que ele se senta para desfazer o nó e acaba esquecendo da pessoa, que acaba se livrando do encanto e consegue encontrar o caminho para casa. Você conhece o lado sombrio do Saci Pererê? O Saci Pererê é uma lenda muito conhecida no nosso folclore. Conhecemos o Saci como um menino levado, que fica aprontando com um cachimbo na boca e que tem apenas uma perna e um gorro mágico. Mas a história real, o próprio Monteiro Lobato criou um retrato falando do Saci baseado nas histórias em que eram contadas. Na realidade, o Saci possuía chifres e dentes afiados e grandes para sugar o sangue de qualquer animal da floresta. E existem relatos de que o Saci se alimentava de galinhas, vacas e cavalos e quem enfrentasse iria morrer. Você conhece a lenda do Bradador? O Bradador é um espírito errante que vive assustando os incautos que viajam sozinho. Conta-se que um homem faleceu na cidade de Atuba. Foi enterrado sem pagar todos os pecados que havia cometido em vida. Assim, a terra lhe recusou a dar descanso e o devolveu. A partir desse dia, todas as sextas-feiras, após meia-noite, uma criatura meio fantasma, meio homem, passou a vagar pelos campos, soltando gritos terríveis que assustam até os mais valentes. Por causa do som horripilante, os lugarejos passaram a chamá-lo de Bradador e evitar os caminhos solitários. São poucos os que viveram para contar como é a aparência dessa alma que permanece entre dois mundos.